What's up, everybody? I'm Sérgio, and this is Beast Mode ESL. No final de semana, tivemos UFC Fight Night, evento principal. Anthony Fluffy Hernandez contra Gregory Robocop Rodrigues. Americano, brasileiro. O que eu quero ensinar para vocês hoje? Quero ensinar alguns termos como weather the storm ou weather the early storm. Go toe-to-toe. To cheat. To fight clean. Aqui são opostos, por isso esse sinal aqui. To fight clean ou to fight cleanly, se a gente estiver de acordo com a gramática, tá, é o oposto de to fight dirty. Mesma coisa que to cheat. Né? E to grab the glove ou to grab the inside of the glove. Então, antes da gente começar, eu gostaria de pedir que quem aprecia o canal dê aquele seu like, comente, né? Se inscreva no canal, dê aquela engajada para apoiar o canal para que eu possa continuar fazendo isso. Certo? Também quero relembrar que eu dou aulas particulares. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo. Eu tenho particular interesse em trabalhar com atletas. Atletas principalmente das artes marciais. MMA, boxe, kickboxing e tudo mais. É importante para quem está tentando ter uma carreira como atleta das artes marciais, falar inglês, é muito importante. Então, esse conhecimento específico, né, aprender inglês especificamente com aquilo que você quer trabalhar é importante. Se alguém quiser, entre em contato comigo. Bom, indo direto ao assunto. O caso aqui, ó. Weather the storm. Storm é tempestade. Tá? Quando vocês assistem ao UFC com a narração original em inglês, vocês de vez em quando vão ouvir isso. Weather the storm ou weather the early storm. Early significa cedo, tá? Uma coisa que acontece cedo. Então, quando eles falam em weather the early storm, eles estão falando de um lutador que ele vai com tudo no começo da luta. Tá? A parte mais difícil de lidar com ele é lidar com ele no começo da luta, porque ele vem com tudo para cima. E é o caso do Gregory Rodrigues. Né? Ele parte com tudo para cima no início da luta. Né? E o que você tem que fazer? Você tem que conter aquele ímpeto inicial dele. E era a estratégia do Hernandez, né? Do Fluffy. Conter o ímpeto inicial dele, né? Cansar o Robocop com um pouco de wrestling, geralmente. Tá? O Gregory Rodrigues, o lance dele é mais striking, mais luta de pé. Né? E o Anthony Hernandez, ele tem o jogo dele de pé, mas o jogo dele um pouquinho mais forte é o jogo de wrestling. Né? E geralmente lutadores de wrestling, eles tentam cansar strikers, né? Pelo wrestling, e é o que ele está tentando fazer. Bom, weather the early storm, portanto, significa conter o ímpeto inicial, o ânimo inicial, o quão forte um lutador vai partir para cima de ti no começo da luta. Certo? Go toe-to-toe. Toe é um dedo do pé. A gente tem, em inglês, uma diferença entre esses dedos e os dedos dos pés. Esses daqui são chamados de fingers. Esses dois aqui são chamados de thumbs. E os dedos dos pés são chamados de toes. Agora, por que go toe-to-toe? Quando você vai dedão a dedão, go toe-to-toe, tá? Significa o quê? Imagina que você está com seu pé no chão, está na sua base de lutador, e seu adversário ele também está na base dele, e vocês dois estão encostando o dedão do pé um no outro. Isso significa o quê? Significa o quê? Que vocês estão muito próximos. E se vocês estão próximos desse jeito, trocando golpes, isso é go toe-to-toe. Certo? Portanto, é partir para a trocação franca, go toe-to-toe, que era a estratégia do Gregory Rodrigues. A estratégia do Hernandez, weather the early storm, cansar o cara no começo da luta, que é o momento que ele vai ter mais energia, que ele vai ser mais perigoso. A estratégia do Gregory Rodrigues, partir para cima e transformar o negócio numa pancadaria logo no início. Essa é a estratégia dele, certo? Então foi isso que ele tentou fazer. A princípio ele não conseguiu, né? A luta se arrastou até o final. Lembram que em outro vídeo anterior
mais antigo, eu falei disso de levar a luta do início até o fim. Isso é chamado de go the distance. Se você fala que a luta foi até o fim, você diz the fight went the distance. Went é passado de go, certo? Então, a luta foi até o final. It went the distance. Né? Foi até a decisão dos juízes. Aqui a gente tem o verbo trapacear, to cheat. To cheat, trapacear. Eu coloquei como o oposto de fight clean, que é lutar limpo. Eu coloquei esse LY no final aqui, porque clean é um adjetivo, a gente usa para descrever alguém ou alguma coisa, tá? Mas aqui a gente não está descrevendo alguém, a gente está descrevendo um verbo, que é to fight, lutar, tá? Então, você vai usar um advérbio para descrever um verbo ou outro adjetivo. Então, o correto, de acordo com a gramática, seria dizer to fight cleanly, tá? Mas quase ninguém faz o correto. Entre termos de... entre nativos de fala inglesa. Eles mesmos não fazem o correto, tá? Então, vocês podem ver que também aqui embaixo, né? Eu coloquei to fight dirty, que é outro oposto de to fight clean. Então aqui, lutar limpo, to fight clean. Aqui, lutar sujo, to fight dirty, né? E aí, por que eu coloquei esse to fight dirty, e to fight clean, e to cheat? Porque tem essa postagem aí do Anthony Hernandez, tá? Onde ele fala que o Gregory Rodrigues estava agarrando a parte de dentro da luva dele. Ele estava enfiando os dedos por dentro da luva dele para poder manter controle do pulso. Né? Vocês lembram que talvez vocês lembrem que em um outro vídeo anterior, né, um vídeo mais antigo, eu também falo a respeito de wrist control, né, que é parte do jogo de clinch e de wrestling. Né? Você tem que manter o controle da mão do seu adversário, segurando ele por aqui. Isso é permitido. Grab the wrist, agarrar o pulso. Wrist, essa parte do seu corpo aqui. Tá? Grab the wrist, ok. Tá? Wrist control, ok. Grab the inside of the glove, not ok. Certo? Então, grab, agarrar. Inside é o lado de dentro. Tá? Inside, a parte de dentro. E glove é luva. Então, grab the glove, agarrar a luva. Grab the inside of the glove, agarrar a luva por dentro. Enfiar os seus dedos assim, ó, por dentro da luva, né? E a mão do seu adversário fica presa. Isso é uma falta. Isso é trapaça. Tá? Então, cheat é trapaça. To cheat, trapacear. Tá? Então, ele chamou o Gregory Rodrigues de trapaceiro. He called Gregory Rodrigues a cheat. Tá? Ele disse que o Gregory Rodrigues estava trapaceando. He said Gregory Rodrigues was cheating. Certo? Como ele estava trapaceando? Ele estava agarrando a parte de dentro da luva. Né? He was grabbing the inside of the glove. He was fighting dirty. Tá? Ele estava lutando sujo. E ele disse que ele mesmo, o Anthony Hernandez, né? Disse que ele mesmo, ele tem que começar a lutar um pouco mais sujo porque ele normalmente luta limpo. I have to start fighting dirty because I normally fight clean. Tá? Então, tá aí. Algumas coisas que, só para registrar, tá? Ele teria perdido do mesmo jeito, ele perdeu a luta, na verdade foi no calf kick. Foram nos chutes na panturrilha, não foi por causa de grabbing the glove. Tá? Glove grabbing no caso. Tá? Glove grabbing, quando você enfia os dedos por dentro da luva, também pode ser dito cuff your fingers inside the glove. Tá? Cuff é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da manga. Tá? A manga é chamada de sleeve. E essa parte aqui é a cuff. C-U-F-F. Cuff. Tá? Pode ser usada como substantivo, pode ser usada como verbo. To cuff your fingers inside the glove significa fazer isso aqui, ó. Só que, no caso, por dentro da luva. Tá? Mesma coisa que grab the inside of the glove. Então ele estava reclamando que o Gregory Rodrigues venceu porque ele estava trapaceando ao enfiar os dedos por dentro da luva dele, não permitindo que ele movimentasse os braços livremente. Tá? Só que, de fato, ele ia perder do mesmo jeito, porque ele perdeu a luta, na verdade, foi no calf kick. Foram nos chutes na panturrilha.
Tá? Então aqui repassando, a gente tem weather the storm, quando você acalma alguém, né, que está vindo com muito ímpeto para cima de ti, muita vontade. Né? Weather the early storm, você faz isso com aquele lutador que parte para cima de você cedo. Né? Ele quer partir para a porradaria na mesma hora. Tá? Weather the early storm significa, portanto, diminuir o ânimo, né? Diminuir a animação desse lutador. Né? Go toe to toe, ir dedão a dedão, dos pés. Né? Lembrando, aqui, fingers, aqui, thumbs, lá embaixo, toes. Então, toe to toe significa dedão a dedão, dos pés. Certo? Significa lutar muito próximo e partir para trocação franca de golpes. To cheat, trapacear. Também pode ser dito to fight dirty. Só que cheat, no caso, é trapacear em qualquer coisa. Fight dirty significa trapacear na luta, lutar sujo. Certo? To fight clean é o oposto, lutar limpo. Seria, de fato, to fight cleanly, porque a gente usa advérbios para descrever verbos e não adjetivos. Né? To grab, agarrar. Inside, parte de dentro. Glove, luva. To grab the inside of the glove, agarrar a parte de dentro da luva. Certo? Mais uma vez, se vocês gostaram, curtir, comentar, compartilhar, engajar de alguma forma. E eu vejo vocês na próxima. See you next time.